E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. Estou em frente aqui à catedral da cidade. E Sarajevo é uma cidade bem interessante, porque dizem é onde Oriente e Ocidente se encontram. Quero mostrar um pouquinho dela para vocês. Vamos lá então? Haydi! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui bem cedinho, são 6h20 da manhã, o sol acabou de nascer. Isso porque daqui a pouco essa parte central de Sarajevo fica bem cheia, então prefiro gravar agora, está bem tranquilo. A Bósnia é um país de que eu gosto bastante, já vim para cá algumas vezes. A Bósnia e a Macedônia são os dois únicos países em que eu me senti em casa. O povo é bastante hospitaleiro, leva tudo na boa, a comida é farta, gostosa, o país é muito bonito, então eu curto aqui. A Bósnia ficou na fronteira entre os impérios austro-húngaro e otomano. Ora era dominada por um, ora por outro. E isso se reflete na arquitetura. Então nesta parte que nós estamos, por exemplo, nós temos essa arquitetura austro-húngara, né? Mais barroca, super bonita. Enquanto que se nós caminharmos mais um pouquinho, a arquitetura muda abruptamente, com aquela influência otomana. Tem essa faixa aqui, né? Essa frase evidenciando isso. Sarajevo, o encontro das culturas. Oeste para cá, leste para lá. Império Austro-Húngaro refletido aqui. E o Império Otomano refletido ali. Vamos caminhar por essa parte mais otomana, né, digamos assim. O velho bazar, que eles chamam de Bastiarsha. Aqui tem várias lojinhas, artesanatos, souvenirs, cafés, restaurantes. É uma parte bem legal. Uma coisa interessante aqui da Bósnia é justamente isso, né? Que nós temos essa mistura de culturas, com várias etnias, várias religiões. Então nós estávamos em frente à Catedral Católica, mas aqui já tem uma mesquita. Dizem que quem beber dessa fonte aqui volta para Sarajevo. E de fato, a gente sempre bebe e a gente sempre volta para cá. Bom, mas por conta dessa diversidade étnica, essa região também sempre foi um barril de pólvora, né? Não por acaso, a Primeira Guerra Mundial começou aqui. Se der, eu mostro exatamente onde foi o lugar em que ela começou. Nós temos 3 principais etnias no país. A dos bosníacos, com 44%, que são muçulmanos. A dos sérvios, com 33%, que são ortodoxos. E a dos croatas, com 17%, que são católicos. Como já falei em outros vídeos aqui no canal, as tensões étnicas aqui nos Balcãs são bem fortes. Basicamente todos se odeiam, né? E não só essas 3 que eu mencionei,
mas todos. É uma coisa que nós não temos no Brasil, fica até difícil para nós entendermos, mas enfim, se você ficar aqui um tempinho, você vai perceber isso claramente. E isso ficou evidenciado na Guerra da Bósnia, né? Entre 92 e 95, naquele processo de dissolução da Iugoslávia. A história dessa guerra é bastante complicada. Talvez algum dia eu faça um vídeo sobre isso. Mas enfim, essa guerra acabou só em 95 com o chamado Acordo de Dayton. Esse acordo, entre outras coisas, estabeleceu uma presidência tríplice, com um mandato de 4 anos. E na verdade são 3 presidentes, um de cada uma dessas 3 etnias principais que eu mencionei, que se revezam a cada 8 meses. Então quer dizer, durante esses 4 anos, cada um dos 3 presidentes assume a liderança por 1 ano e 4 meses. E por conta disso, esse governo central tem o poder um tanto limitado. O país, ou a administração do país, é mais descentralizada. No país, há 3 unidades administrativas principais. A Federação da Bósnia e Herzegovina, composta principalmente por bosníacos e croatas, a República Srpska, composta principalmente por sérvios, e o distrito de Brčko, que é uma mistura aí das 3, é uma unidade independente. E dentro dessa Federação da Bósnia e Herzegovina, há 10 cantões, também com uma certa independência entre eles. E com tudo isso, com essa presidência tríplice, com essas divindades principais e com esses cantões, o Estado acaba sendo bastante ineficiente. O que para nós, libertários, sempre é uma coisa boa. Ali no fundo, nós temos um edifício com arquitetura moura, né? E ali fica a prefeitura da cidade. Vamos até lá. Por exemplo, durante a fraudemia, a Bósnia foi um dos países com menos restrições. Para vocês terem uma ideia, aqui as focinheiras nunca foram obrigatórias. Então vocês viram, né? Aqui nós temos esses muçulmanos mais radicais que usam burca. Inclusive há muita influência do Oriente Médio, aqui eles colocam muito dinheiro aqui. Compram muitos imóveis. Tá, então esse prédio aqui é a prefeitura da cidade. Ele é super bonito, por fora e por dentro. Ele foi todo destruído durante a guerra. Tem até uma plaquinha aqui, ó. Nos dias 25 e 26 de agosto de 92, esse prédio foi incendiado por criminosos sérvios. 2 milhões de livros, revistas, documentos se perderam, né? Mais tarde, com o fim da guerra, esse edifício foi todo reconstruído.
Felizmente, eles ainda tinham as plantas. Vamos dar uma margeada pelo rio aqui. Também é legal. Agora, voltando lá para a Primeira Guerra, havia bastante tensão nessa região também, então ocupada pelo Império Austro-Húngaro. Havia um sentimento separatista muito forte. O herdeiro do trono na época era um cara chamado Franz Ferdinand, e ele veio para cá em 1914. Veio com a esposa dele. A comitiva de Franz Ferdinand veio por essa rua aqui. Então eles vieram para cá, chegaram até esse edifício que eu mostrei para vocês agora e voltaram por essa mesma rua. Mas então, ó, ali nós temos uma pequena ponte chamada de Ponte Latina. Pois bem, aquela comitiva do Franz Ferdinand veio por essa rua aqui, e na altura dessa ponte, da Ponte Latina, eles viraram à direita. Assim que eles viraram à direita, havia um jovem sérvio separatista chamado Gavrilo Princip esperando. E ele disparou contra Ferdinand, matando tanto ele quanto a sua esposa. Aqui nós temos uma réplica do carro de Franz Ferdinand, e foi exatamente aqui que o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, foi assassinado. Nesse lugar há um museu que conta essa história. Então tem vários artefatos, documentos, tem uma réplica da arma que foi usada por Gavrilo. É bem interessante, vale a pena visitar esse museu aqui. Bom, mas como eu estava falando, o país aqui ele é dividido, né, em algumas regiões administrativas com alto grau de independência, e também há aquelas tensões étnicas. E uma vez, há alguns anos, nós estávamos em Banja Luka, uma outra cidade aqui da Bósnia. E, enfim, estava lá, nós fomos a um restaurante, comemos, depois pedimos um café. Aqui eles fazem, tradicionalmente, um café não filtrado. E eles chamam de café bósnio. Então a gente pediu, vê 2 cafés bósnios aí, por favor. E quando a gente falou isso, o garçom ficou furioso. O cara ficou fora de si. Você tá louco? Vocês estão loucos? Aqui não tem café bósnio e tal. E a gente ficou sem entender, né? Porque estava acontecendo aquilo. Pô, só pedimos um café. E aí o cara falou, não, aqui não é Bósnia, aqui é República Srpska. E aí que a gente entendeu o que estava acontecendo. Na verdade, a minha esposa estava pedindo tudo em bósnio, né? Ele achou que nós fôssemos bosníacos e que estávamos provocando. Quando na verdade não estávamos, né?
E essa cidade, Banja Luka, fica na República Srpska. E eles não querem fazer parte da Bósnia, eles gostariam de se juntar à Sérvia, mas foram forçados a ficar nesse arranjo político por aquele acordo de Dayton. Mas enfim, depois nós explicamos que nós não éramos daqui, ela era macedônia, eu era brasileiro, a gente não tinha ideia desse rolo todo. E aí o cara se acalmou e explicou isso, né? Que eles não queriam fazer parte da Bósnia. Então essas coisas acontecem. Aqui a gente está de novo naquela parte com arquitetura austro-húngara. Alguns prédios foram renovados, né? Como esse daqui. Enquanto que outros ainda estão tanto judiados. Nós vimos já uma catedral católica, uma mesquita muçulmana, e aqui tem uma igreja ortodoxa, sérvia. Uma igreja muito bonita, por sinal. Então a gente tem essas três etnias aí convivendo no mesmo lugar. Uma outra coisa interessante, deixa eu passar esse ônibus que eu comento. Então olha só, nos anos 90, o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, saiu da banda e seguiu a sua carreira solo, né? Em 94, ele montou uma outra banda chamada Skunkworks e eles gravaram um álbum. E nesse mesmo ano, eles fizeram uma turnê pelo mundo para divulgar esse disco. Eis que, por uma obra do acaso, alguém resolveu convidá-los para tocar aqui em Sarajevo. E nessa época, a cidade estava sitiada. Então vejam, Sarajevo é toda cercada por montanhas. Vejam lá no fundo, tem uma montanha, né? E ela é toda assim cercada por montanhas. Durante essa época da guerra, os sérvios ficavam ali, atirando em qualquer um que ousasse sair na rua. E nessa situação, com a cidade sitiada, com balas voando para todos os lados, o Bruce Dickinson e sua banda resolveram tocar aqui em Sarajevo. E foi uma coisa tensa, né? Eles foram até Split, na Croácia, e de lá deveriam pegar um helicóptero para cá, mas não conseguiram. Então eles tiveram de vir por terra mesmo. E, enfim, foi uma coisa bem tensa, passando por soldados com metralhadora, né, e tudo isso. Mas, enfim, eles conseguiram chegar aqui. E tocaram em Sarajevo. Para o pessoal da cidade, foi uma coisa muito legal, porque eles puderam esquecer, por algumas horas pelo menos, tudo que acontecia aqui. Eles se sentiram parte, né, do mundo, que não estavam completamente esquecidos. Essa história virou um documentário lançado em 2016, chamado Scream for Me Sarajevo. É muito legal esse documentário, mesmo quem não gosta de rock e metal, recomendo que assista, porque a história é muito interessante. E foi exatamente aqui, ó, nesse centro cultural bósnio, que o Bruce Dickinson tocou. Então procurem aí, dá para achar facilmente nos meios alternativos de divulgação cultural esse documentário.
Scream for Me, Sarajevo. Se vocês prestarem atenção nos prédios mais antigos que não foram renovados, não foram reformados, ainda há vários buracos de bala, né, de tiros. Em relação a essas tensões étnicas, o que pode ser feito? Um sociólogo alemão chamado Franz Oppenheimer disse o seguinte: que há basicamente duas vias que uma sociedade deve escolher. A primeira é a via política, a via da coerção, a via da lei do mais forte, a via do Estado. Nesse caso, quem controla os meios políticos, quem detém os fuzis estatais, pode impor a sua vontade aos outros. Essa via política, porém, não soluciona conflitos, como ao contrário, os cria e os agrava. A segunda via que o Oppenheimer menciona é a via econômica, a via das trocas voluntárias, a via do livre mercado. Essa é a via que permite que recursos escassos sejam alocados de forma eficiente, conforme as demandas dos consumidores. Essa alocação de recursos é feita respeitando-se o direito natural à propriedade e, portanto, é a única via ética. É a única via que garante proteção aos mais fracos. Essas duas vias convivem, mas quanto maior a prevalência da via política, pior, né? Num capistão, nós teríamos só essa via econômica, e aí seria a situação ideal. Quando essa via econômica, essa via do livre mercado predomina, é que esses conflitos que envolvem propriedade podem ser resolvidos, incluindo esses conflitos étnicos. Aqui nós temos um memorial da Chama Eterna, que é uma homenagem às tropas iugoslavas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Do lado desse memorial, nós temos uma ONG aqui, chamada Europe House. Essa é uma ONG do nosso amigo George Soros. Enfim, eles estão espalhados aqui por todos os Balcãs, fazendo as suas maldades. Eles sempre pegam prédios lindos em locais centrais e ficam instalados ali, tramando as suas coisas. No caso da Bósnia, então, essas tensões étnicas que ainda existem, ainda são fortes, poderiam ser minimizadas se houvesse uma prevalência dessa via econômica. Afinal, né, digamos, se você é um sérvio, mas está vendendo algo e o cliente é bósnio, por que não vender? E vice-versa.
Se você é um bosníaco que está comprando algo de um croata, por que não? Se o preço dele é bom, se a qualidade é boa. Então essa via econômica, a via do livre comércio, sempre minimiza conflitos, mesmo que eles ainda existam. A única solução para o país, e na verdade para qualquer lugar, é essa via, né? Em última instância, se houvesse o direito à secessão individual, isso seria resolvido. Tem um vídeo no canal aqui sobre isso, vou deixar na descrição. Nesse prédio aqui super lindo, nós temos também um mercado municipal. O principal clube de futebol aqui da Bósnia, esse daqui, Sarajevo Futebol Clube, que tem uma loja oficial deles. A camisa é bonita. Se bobear, eu até compro. Agora são 7 horas, nós demos uma volta. Aqui são os sinos da catedral badalando. Daqui a pouco a gente volta para a catedral. Mas enfim, infelizmente hoje em dia nós temos a prevalência dessa via política inflando essas rivalidades e criando ou aumentando essas tensões étnicas. Aqui o Museu sobre o Tito, não visitei ainda. Se der, eu visito. Bom, é isso. Nós demos uma volta. Chegamos à catedral. Ali tem uma estátua do Papa João Paulo II. Espero que vocês tenham gostado dessa breve conversa. Eu vou tentar gravar mais algumas imagens depois, durante o dia, para mostrar o lugar cheio, né, com mais gente. Então é isso. Até a próxima. Abraços. Falou! Bom, pessoal, agora é 1h da tarde. Já está bem mais cheio aqui o centro da cidade. Aquele velho bazar. Vamos dar uma caminhada aqui só para vocês terem uma ideia de como fica durante o dia. Nós estávamos comparando esta visita de agora aqui à Bósnia, as anteriores que nós fizemos, e uma coisa que deu para perceber é que os preços aumentaram muito. Conversando com o pessoal que mora aqui, eles falaram que de fato aumentou, e depois da fraudemia, né? Claro. Os preços hoje estão no mesmo nível dos da Alemanha. Então o pessoal está reclamando bastante da situação econômica. Eles usam uma moeda própria, né, o marco conversível, que tem uma paridade com o euro, de 2:1. Quer dizer, 1 euro é igual a 2 marcos conversíveis. Mas é isso. Como eu havia falado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Abraços. Falou!